Com certeza, não sei se foi o primeiro caso, mas sempre que me falam de algum caso que me marcou muito como médico de família, com certeza foi a dona Laide. A dona Laide era uma paciente com um quadro de diabetes super descompensado, tinha já uma arteriopatia, né, uma insuficiência arterial crônica instalada bem grave. Ela teve uma ulceração por pé diabético que também evoluiu de uma forma grave, teve uma amputação. E na nossa equipe, o caso da dona Laide, quando eu entrei, era considerado como aqueles casos de não se tem mais o que fazer. O comportamento da família é esse, o comportamento da paciente é esse. E ali, eu acho que não só como médico de família, mas entendendo as tecnologias que a gente tem como atenção primária, né? Esse caso, quem cuidava desse caso junto comigo era uma agente comunitária, Luzia, da nossa equipe, e acho que eu aprendi muito a respeitar o tempo do paciente e a me dedicar ao paciente olhando o trabalho dela, sabe? O trabalho de uma agente comunitária que, por mais que a gente soubesse que, quando fosse na casa do paciente, a paciente ia falar que não utilizou a insulina da forma como tinha sido dito, os familiares iam dizer que é uma paciente muito difícil de lidar, porque os filhos tiveram sempre uma relação muito conflituosa com a mãe, foi uma mãe, né, por um período aí muito agressiva, enfim, todo um cenário, e a Luzia sempre se dedicando, vendo ali pelas beiradinhas como é que podia melhorar o cuidado. E eu acho que a forma como a gente conseguiu se inserir no contexto familiar e a família se referenciar no nosso apoio e até, às vezes, né, para tomada de decisão como a gente tem que levar a dona Laide no pronto atendimento de novo ou não? Como é que faz para cuidar dela nesse momento? E aí a gente começou a perceber que a família se atraiu para o nosso cuidado, coisas que antes não eram trazidas, como, por exemplo, isso, né? Relação familiar conflituosa, as tensões que haviam, outros tipos de problema familiar começaram a se atrair para o nosso cuidado de uma forma que aquilo fez tanto significado, e eu acho que como R1 aquilo trouxe, né, como residente de primeiro ano, trouxe um significado tão grande do que era ser médico de família, porque de fato eu estava vendo na prática aquilo que eu tinha de alguma forma sonhado e imaginado que seria medicina de família mesmo, né? Tá no núcleo familiar, apoiar em todas as questões, não tá só focado, por exemplo, no cuidado patológico, né, da patologia instalada. Então, aquilo foi super importante. Infelizmente, eu não me lembro se depois, quando eu era tutor do programa de residência, mas eu acho que depois que eu me desliguei, não quando eu era tutor, eu estava prestes a me desligar do programa de residência, mas a dona Laide teve um infarto e acabou falecendo. Mas o mais curioso é, por mais que a gente entendesse que aquele diabetes, né, o diabetes da dona Laide, ou a dona Laide que convive com aquele diabetes, talvez já tivesse uma história natural de doença, entre aspas, né? Acho que nos sistemas de saúde cada vez menos faz sentido em falar em história natural da doença, mas na história dos pacientes que convivem com determinadas doenças, mas enfim, o prognóstico dela já era muito complicado, né? Uma paciente arteriopata grave, com diabetes descompensado, tinha uma dificuldade de autocuidado importante, mas a forma como a família se organizou, vivenciou o luto, manteve o vínculo com a equipe, se referenciou no nosso cuidado, eu percebi que, de fato, aquilo é transformar, de fato, um cenário de saúde, fazer com que as pessoas se cuidem, né? Então, mais do que a gente ficar pensando naquela intervenção dura, o sucesso a meta, talvez se a gente falasse com um especialista focal ou no repertório comum, o sucesso do tratamento da dona Laide seria ela ter hemoglobina glicada de 7 ali e controlar as lesões que ela desenvolveu. Na verdade, não. A gente melhorou muito o cuidado dela, deu um conforto paliativo importante, mas a família se organizou de uma forma muito bonita e até hoje mantém esse vínculo e se referenciam. Vira e mexe, Cláudia, que é uma das filhas dela, vem me procurar, por exemplo, nas redes sociais para tirar dúvidas de cuidado, falar como é que tá a neta dela, que nasceu um pouco tempo depois, e mostrar. Então, assim, eu acho que isso faz muito mais sentido, a gente pensar a saúde dessa forma, do que só no sucesso clínico dos pacientes. E eu acho que eu uso o exemplo dela e sempre tive muito respeito pelos pacientes que a gente, entre aspas, perde, né? Ou que a vida ganha, enfim. Ponto de vista mais metafísico aí, nesses pacientes que se encantam, né? Como diria Guimarães Rosa. Sempre tive muito respeito pela memória deles. E eu acho que a dona Laide é essa figura, assim, que
imanta um pouco o que eu sinto que é ser médico de família e a responsabilidade que eu tenho agora como gestor de um projeto PROAD, né? Eu acho que esse vulto dela, né, sempre me acompanha e eu penso muito em entregar um sistema de saúde melhor para que a gente tenha outras histórias de sucesso como essa, né? E claro, levar melhor desfecho clínico para as pessoas também.